Ontem e desde final de semana está tendo constantes contatos aí com seus colegas desta região para ver como fica essa questão e, enfim, tomar posições e decisões. Nós convidamos o prefeito Carlos Augusto, ele está ao telefone, agora vai conversar conosco, para, agora, especialmente na condição aí de presidente da Ancentro, nos falar sobre esta região, enfim, como é que está esses municípios, Júlio de Castilhos, Itaara, Santa Maria, Silveira Martins e etc. Prefeito Carlos Augusto, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, prefeito? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Estamos aí à sua disposição. Prefeito, o senhor, na condição de presidente da Ancentro, pode falar em nome dos municípios dessa região. Nós, Tupã-Siretã, estamos numa condição um pouquinho diferenciada, estamos na condição de bandeira laranja. Mas todos os demais municípios aí que fazem parte da Ancentro, eu me imagino que todos, eu não tenho certeza disso, isso o senhor pode nos confirmar. A exceção do Tupã-Siretã estão na bandeira vermelha. É só nós que estamos na laranja, prefeito? Da região aqui são 33 municípios, 32 estão na bandeira vermelha. Perfeito, quer dizer, só Tupã-Siretã que está fora. Qual é a posição de seus colegas de Júlio, Itaara, Santa Maria, etc.? Bom, Miguel, só para as pessoas entenderem a situação de Tupã. Tupã pertencia por completo à região central, né? Em 2011, foi a pedido da administração, foi retirado a parte da saúde e trocada de regional para regional de Cruz Alta. Então, por isso que nós estamos numa bandeira diferente da bandeira dos outros 32 municípios. Isso para as pessoas entenderem. Na realidade, os prefeitos, qual é o grande problema, Miguel? O grande problema é que a bandeira vermelha é uma restrição bem severa, né? Fechamento de comércio, fechamento de salões de beleza, é uma infinidade de comércios que não poderão funcionar. E isto causa o quê? Causa um grande problema para os prefeitos, porque imagina nós aqui em Tupã-Siretã termos que trocar de bandeira daqui a uns dias e retornar àquele estado inicial que se teve de tudo proibido, não podendo funcionar nada, né? Então esse é o grande dilema hoje dos prefeitos da região. Eles estão assim, nós todos fomos pegos de surpresa em relação a essa decisão de troca de bandeira, né? Não houve assim por parte do governo uma explicação bem clara até então, até ontem, né? Porque o que levou o governo a motivar essa troca de bandeira. Então criou esse clima de não entender, de lutar aqui pelos comércios locais, que nós entendemos como prefeito, nós temos que cuidar da saúde das pessoas, sim, mas também temos que cuidar da economia do município. E a economia do município, na maioria da região, se trata do quê? Se trata das receitas oriundas do ICMS e do FPM. E, por consequência, se o comércio não estiver trabalhando, não estiver faturando, não estiver emitindo notas fiscais, a arrecadação cai. E aí os municípios entram em grande dificuldade financeira. E isto é o que está trazendo essa inconformidade por parte dos prefeitos em relação à decisão do governador. Porque em muitos comércios são o proprietário e um filho, ou o proprietário e um funcionário que tocam o negócio. E então essa medida, no nosso entendimento, é muito severa. E nós tivemos aí sim uma reunião entre nós, ontem às 14h, para definir qual o nosso posicionamento, qual o nosso questionamento e as reivindicações a serem levadas ao governo do Estado. E às 15h, aí sim nós tivemos uma live com o governador. Bom, o senhor disse até ontem, né, estavam sem um esclarecimento mais detalhado ou mais claro para os prefeitos. E aí, às 15h, tiveram uma videoconferência com o governador. E aí, clarearam as questões, prefeito? Olha, na realidade, todo mundo aí já acompanhou as posições e as explicações do governador em relação como ele definiu essas bandeiras, né? São aspectos técnicos, estudo e evolução da doença, né? Santa Maria teve um acréscimo dobrou, né, a ocupação de leitos com o Covid. Ainda existe vagas de UTIs, né,
tem vagas ainda e não está completo, não lotou todas. Então, nós entendemos que isto levou, como é que eu vou te dizer, levou ao governo a ligar um sinal de alerta, né? Porque está ocupado 83% dos leitos de UTI hoje. E nós entendemos que o governo deixou de cadastrar mais 7. Então diminuiria esse índice aí, cairia para 70% dos leitos ocupados. E existem regiões que com menos disso está em amarelo, em laranja ainda. Então essa é a posição nossa. Mas o governo explicou que se chegar, dar o pico e dobrar de novo, aí terá problemas de leito na região. E isso ninguém quer. Então, o governador justificou que essa decisão dele é visando uma segurança, uma precaução, né? Para que não chegamos ao ponto de não termos leite suficiente para atender a demanda. Sim. Bom, houve algum aceno de uma possibilidade dessa condição de bandeira vermelha retroceder antes do período? Porque agora me parece que a bandeira vermelha, para voltar para a laranja, é necessário 15 dias? Pelo regulamento, sim. Mas nós fizemos a reivindicação em que sentido? Alegando que a maioria dos municípios, fora Santa Maria, né, e alguns como Tupanciretã, São Cepé, Santiago e Jaguari, todos são menos de 20 mil habitantes. E municípios de menos de 20 mil habitantes, que não houve aumento de casos, pelo contrário, houve uma diminuição até de casos, nós entendemos que teria que ter um tratamento, no mínimo, diferenciado em relação aos outros municípios. E isso nós colocamos para o governador. E também a associação se colocou à disposição, se o governo entender, de montar uma parceria para a criação de alguns leitos a mais de UTI e os municípios ratearem o investimento para manter esse aumento de alguns leitos, aí não muitos, né, porque o valor é bem expressivo para os equipamentos, mas nós colocamos à disposição porque existe a possibilidade de locação, né? Algumas empresas locam aparelhos, então a associação se disponibilizaria a ajudar nesse sentido na pandemia e fazer uma parceria com o governo. O governador pediu um prazo de 24 horas para se manifestar e nos posicionar. Então nós estamos até agora neste aguardo, né, dessa manifestação do governo, mas eu acredito que o governo vai manter a bandeira vermelha, porque foi uma decisão técnica. 7 leitos não é, no meu entendimento, de repente é pouco para alterar um posicionamento do governo. Bem, então a expectativa, o aguardo da decisão do governo é até hoje, imagino, hoje à tarde, pelo prazo, é isso, né? À tarde. Mas há uma forte tendência de que se mantenha a bandeira vermelha. Tomara que se faça melhor, porque, na verdade, prefeito, todo mundo fala, não sei se os senhores têm informação a mais diferente ou não, mas todo mundo fala que estamos aprendendo e corrigindo falhas. Então, certeza absoluta ninguém tem de qual a decisão, pelo menos é a sensação que eu tenho. Exatamente, nós estamos aí na apreensão, porque se você analisar assim, nós temos municípios aí com 5 mil, 4 mil habitantes dessa região dos 32, né? Uhum. São, se não me engano, 12 municípios que estão nessa condição. Esses municípios, alguns nem caso têm, né? E sofrer essa restrição de fechamento de comércio, ela é pesada demais para esses municípios. Então, o que a gente pede é que seja criada uma possibilidade, uma diferenciação para esses municípios. Então, se não for possível mudar a bandeira da região, no todo da região, então que seja disponibilizada uma maneira dos municípios aí terem condições de tocarem as suas atividades, né? Em município, nós usamos um parâmetro aí de 20 mil habitantes. Uhum. Um dos índices que muitos médicos alegam que é importante e que me parece não está sendo decisivo é a questão da incidência de tantas pessoas para cada 100 mil habitantes, né? Isso. Nós temos, por exemplo, em Tupanciretã, segundo o site aqui do governo do estado, ao redor de 37,8
pessoas para cada 100 mil habitantes. Júlio Castilho já pula para 78 para cada 100 mil. Né? São Martinho da Serra vai para 123, Santa Maria 131 e Formigueiro, excepcionalmente, quase 1.200 para cada 100 mil habitantes. Formigueiro, inclusive, ontem o prefeito colocou para nós que lá foi um dos primeiros lugares que deu um surto. Uhum. E quando deu o surto, ele se assustou e comprou testes. E foi feito o teste assim meio exagerado, sabe? Uhum. E por isso que deu esse parâmetro aí tem uma amostragem muito grande. Deu uma amostragem muito, assim, muito fidedigna, né? Uhum. Da situação. Ele tinha bastante gente contaminada, mas assintomáticos, né? Uhum. Mas daí não evoluiu, eles tiveram essa referência e trabalharam em cima disso, se organizaram e contiveram, né? Tá contida a evolução da doença lá. E hoje ele está com, acho que um caso, parece, não me lembro de cabeça, assim. Uhum. Mas é que ele está com bem pouquinhas situação. Então ele colocou a experiência que ele teve lá no início. Perfeito. Puxando agora para nosso assado aqui, prefeito, né? Nós estamos na região de Cruz Alta, estamos na bandeira amarela. Ontem, inclusive, o boletim oficial que os senhores disponibilizaram para nós tranquilizou, porque nós tínhamos aí casos que estavam sendo monitorados, mas que zeraram, né? Nós estamos agora zerados de casos aí nessa condição, mas a região tem preocupações. Agora, puxando para cá, prefeito, a sua preocupação com relação à possibilidade de nós chegarmos à bandeira vermelha, ela existe? Existe. Lamentavelmente existe. A comunidade assim tem que entender, né? As comunidades dessa região também têm que entenderem de que nós temos que aí nos resguardar, manter os hábitos de higiene, né? Sair o menos possível de casa, porque senão nós teremos os reflexos da bandeira vermelha, né? Inclusive ontem o próprio Ministério Público vai fazer uma conversa com esses 32 municípios, orientando eles a respeitarem a decisão do governo do estado, senão o Ministério Público vai tomar medidas. Então o Ministério Público vai fazer um trabalho de diálogo preventivo das medidas que serão para evitar medidas a serem tomadas mais drásticas contra os prefeitos. Então a comunidade tem que entender que nós vamos também ficar amarrados a essas decisões e teremos obrigatoriamente que acompanhar o decreto estadual se alterar a bandeira. Então isto nos preocupa bastante, porque também houve um crescimento não tão grande quanto a Santa Maria e regiões maiores, aí tem a região da Serra lá deu 142% de aumento de casos. Então a gente pede à comunidade que nós vamos fazer a nossa parte aqui em Tupanciretã para evitar de dar uma sobrecarga para a Cruz Alta, para que nós consigamos ainda nos manter na bandeira amarela. Mas é como você estava dizendo aqui, nós temos Júlio de Castilho aqui que é no nosso lado e já está em bandeira vermelha, então está muito próximo às regiões e essa é a preocupação que a gente tem, de ter que ter um retrocesso nessa evolução. Claro que estamos muito longe de um padrão ideal de volta de comércio, mas pelo menos está o comércio funcionando, as pessoas mantendo seus empregos e a gente vai se organizando, né, Miguel? Mas a dificuldade, e a gente está apreensivo em relação a essa decisão do governo. Claro que o governo não se manifestou nisso, né? Eu acredito que essa semana eles não vão analisar muda de bandeira da nossa região, mas para a semana que vem, de repente, a gente tem a surpresa. Sem dúvida. Nós estamos também muito próximos, não aqui a sede, mas o limite do município próximo à região das Missões, também tem bastante relacionamento com aquela missão, com aquela região lá. E a região ali de Santo Ângelo também está em bandeira vermelha e inclusive alguns prefeitos comentaram de que não estariam respeitando a vermelha, estariam adotando a posição de uma bandeira amarela. Na nossa região aqui, Ancentro, algum município também se manifestou nesse sentido, prefeito? Não, nós no modo geral, aí, eu como presidente, nós nos manifestamos nesse sentido. Porém, o governador se posicionou de que o decreto vai ser respeitado. Agora, com essa manifestação do Ministério Público, que vão orientar, dialogar primeiro com os prefeitos, e aqueles que não cumprirem vão sofrer processos, sanções, né? Eu acredito que isto
vai acabar os municípios todos cumprindo o que é determinado no decreto, porque senão serão penalizados e penalizados com força. Bem, com relação à possibilidade de ter, digamos, micro-regiões nas regiões, porque o Rio Grande do Sul, me parece, eu não sei se os outros estados têm, falhei nisso, não pesquisei, mas eu sei que o Rio Grande do Sul foi um modelo pioneiro nessa questão de regionalizar as bandeiras, esse uso das bandeiras. Poderia se criar, digamos, dentro da região, uma posição individual para cada município? Seria essa a ideia de vocês, prefeito? Seria a ideia seria essa, mas eu não senti por parte do governo uma receptividade em relação a este ponto, Miguel. Né? Então, por isso que a gente ficou, até de certa forma, desesperançoso de uma alteração, pelo menos agora. De repente, daqui uma semana, dependendo da evolução, a gente entendeu bem o gráfico, né, da região de Santa Maria, realmente deu um crescimento, dobrou o número de internado e lá em Santa Maria eles consideraram 103 leitos, né? E nós temos com 111 leitos. Então eles não consideraram isso porque esses leitos foram habilitados no sábado e o estudo foi na quinta. Então essa é uma das partes técnicas que a gente alegou e estamos aí aguardando, esperando a posição do governo. Um ouvinte está nos questionando aqui por que houve interrupção nas barreiras sanitárias em Tupã-Sireta. Agora está puxando aqui para Tupã, diminuindo para nosso município, né? Na realidade, Miguel, assim, nós tivemos alguns casos de colaboradores nas barreiras que entraram em estado gripal pelo vento, pelo frio, então a gente teve um momento de cautela aí, porque de repente não podemos também estar expondo as pessoas, que algumas estão trabalhando voluntariamente para se resfriar, mas nós vamos aí reorganizar principalmente nas duas entradas, na entrada da vinda da 392 do asfalto e da entrada de Júlio de Castilhos. E essa daqui da saída para o interior, nós estamos pensando em liberar. Perfeito. Bom, reprisando os dados de ontem, prefeito, nós temos 17 pacientes monitorados em Tupã-Sireta com síndrome gripal, diminuiu bastante, nós estamos com quase 40, né? Descartados tem subido bastante, 19 no laboratório privado e 83 no público. Infelizmente temos 2 casos suspeitos que estão aguardando o resultado do LACEN, mas em contrapartida temos 9 recuperados e casos confirmados que contaminaram-se em Tupã-Sireta zerado. 2 casos confirmados importados. Quer dizer, hoje a gente olhando para o número de Tupã-Sireta dá um certo conforto. Dá um certo conforto. E isso foi uma das alegações que até eu fiz para o governador, embora eu não estou na bandeira vermelha, mas nós tivemos uma redução. Daí ele até me respondeu que bom para a região 12, né? Que é a região nossa aqui. Então a gente acredita que essa é uma situação muito boa, embora a gente esteja apreensiva, porque nós temos uma pessoa internada em Cruz Alta que está nos deixando apreensivos, né? Por ela, pela família e pelo índice aí nosso aí da contaminação. A gente espera que essa pessoa se recupere. A gente tem uma informação que o quadro dela ainda inspira muitos cuidados, então a gente está apreensivo, a gente quer ter essa pessoa de volta ao nosso convívio. Sem dúvida. Prefeito, me corrija por favor se eu estou errado, mas o nosso decreto encerra hoje? Encerra hoje. E aí? Na realidade, o que aconteceu aí, que alguns municípios ainda não estão cumprindo do Estado, é que na realidade no nosso diálogo ele deu 48 horas para nós nos adaptarmos. Sim. Tá? Então eu tenho 48 horas após hoje. Então, no meu caso aqui, como a bandeira se manteve a mesma, é reeditar aquilo que está, não há modificação no decreto anterior, você permanece como está. O senhor tem prazo para ele até o final do mês? Até o dia 1º de julho? São mais 15 dias, né? Mais 15 dias. Isso. Perfeito. Quer dizer, pretende publicar ainda hoje ou amanhã? Eu acho que eu vou publicar hoje, inclusive, porque eu não vou alterar em nada, né? Perfeito. Claro que poderá ser alterado, porque é um dia após o outro, como a gente sempre diz, né? Se o governo do Estado tomar alguma atitude em relação a bandeiras,
nós teremos que nos adaptar. Aliás, essa era a questão que eu ia lhe fazer. No caso do governo estabelecer que a região de Cruz Alta passe para a vermelha, ele pode estabelecer isso no próximo sábado, ou até antes, se for o caso, se for muito urgente. Tupanciretã adotará, prefeito? Não tem o que fazer, Miguel. Nós teremos que adotar. Ok. Bem, aí a gente torce para que isso não seja necessário, mas havendo que seja respeitado e é claro que tenhamos a condição de manter pelo menos uma organização, né, no sentido de preservar, de se precaver também. Prefeito, quero agradecer a sua atenção e parabenizá-lo pela sua atuação na condição de líder dos municípios da região centro. Eu sei que o senhor concedeu entrevista às rádios de Santa Maria, à Rádio Faxinal do Soturno, o pessoal todo lhe procurando, porque o senhor fala hoje em nome não só de Tupanciretã, mas também da região centro, que é uma região extremamente importante, relevante, né? Santa Maria tem uma representação não só no aspecto econômico, mas também especialmente cultural e especialmente na saúde. É um polo regional de saúde, é uma referência nacional de saúde, então isso é muito relevante, e o senhor está na condição de representante desses prefeitos aí, e claro que com certeza bastante nesse momento preocupado com nós, mas também com os demais municípios. Mas eu quero deixar o nosso microfone à sua disposição, prefeito, se o senhor gostaria de colocar mais alguma questão na condição de presidente da Ancento, de prefeito do Tupanciretã ou de cidadão da nossa comunidade. Na verdade, Miguel, a situação em relação à associação, todos nós aflitos, né? Todos nós com as nossas responsabilidades perante a nossa comunidade. O Jorge Possobon, em especial, por ser um município maior da região central, com um baita de um problema, né? Com uma grande dificuldade, mas também está tocando o município de Santa Maria muito bem, né? Como os demais colegas. Mas a grande aflição é realmente a parte econômica, porque os municípios vão levar muito tempo, mas muito tempo mesmo, uma coisa assim de mais de ano, para começar a se recuperar dessa crise financeira que vai se abater sobre os municípios. Por isso a nossa aflição de manter os comércios, mesmo com restrições em funcionamento, porque é uma necessidade de todos, né? Os comércios para ter o seu faturamento e a manutenção dos seus negócios, aqueles colaboradores desse negócio para manter o seu emprego, né? E o município como um todo manter um município organizado. Então é um problema bem forte para todos nós, cria esse ambiente de angústia, de aflição, de momentos até há uma perturbação de posicionamentos, né? E a gente tem que estar aí cauteloso, firme e com bastante diálogo com os colegas, porque cada situação é uma situação. Por isso que nós falamos até em micro-regiões, dentro das regiões, porque município com 6 mil habitantes, com 10 mil habitantes que não tem casa, estar de bandeira vermelha realmente fica muito difícil para um prefeito justificar para a sua comunidade a necessidade de fechamento. Então, este é um grande problema. Em relação a nós aqui, Miguel, nós temos o quê? Que pedir para a comunidade, de um modo geral, assim, anda muito na rua, está muito grande o movimento. Você pode notar, assim, que voltou, a gente não tem onde estacionar no centro da cidade, que está todos os pontos ocupados. A cidade de Tupã voltou à normalidade, mas o estado não é normal, a situação não é normal. A situação requer cuidados, requer que as pessoas continuem respeitando esse isolamento, porque o contágio é pelo contato, né? Não existe outro meio, é o contato, a transmissão. Então, nós temos que segurar essa transmissão para, mais uma vez, aquele termo que o pessoal anda enjoado de ouvir, que é o pico da pandemia. Porque nós não há nada de surpresa em relação ao pico, né? Se falava que era da metade de junho e durante o mês de julho. Então, o quadro está ficando nesse ponto, chegando nesse ponto do pico. Então, nós temos que controlar a contaminação. A comunidade tem que entender que elas são essenciais nesse controle. Nós precisamos nos ajudar para que não tenhamos problemas maiores, e se nós tiver a bandeira vermelha, nós vamos ter que voltar todos para casa. Então vamos nos controlar, nos cuidar, sair somente se é necessário de casa. As pessoas mais idosas permaneçam em casa, né?
porque a gente tem que nos cuidar e temos que cuidar a região também, para que não haja alteração de bandeira. Havendo alteração de bandeira, pela posição ontem do Ministério Público, cabe ao prefeito simplesmente cumprir o decreto ou apertar mais o decreto do governo do estado, né? Situações, por exemplo, Santa Maria e outros municípios ali, inclusive bebidas alcoólicas, estão suspendendo aí a venda e a proibição de ser consumida em vias públicas, né? Onde há aglomeros que ficam as pessoas bebendo, enfim, agora é proibido nessa região da bandeira vermelha. E se acontecer aqui em Tupanciretã, também será mais ou menos na mesma linha. Então, será uma grande dificuldade de controle, então as pessoas têm que colaborar. Aliás, ontem uma pessoa conhecida me relatou de que estaria havendo restrições de acesso a Santa Maria, barreiras que estariam questionando por que a pessoa estava entrando, se fosse alguma coisa urgente ou prioritária estava liberado, se não estava obrigado a retornar. Eu até conversei com o senhor fora do microfone sobre isso. Essa informação o senhor não tem, né, prefeito? Não. Ontem eu estava em Santa Maria, eu fui a Santa Maria porque entendi que era melhor nós estarmos juntos lá, um grupo de prefeitos junto com o Poço Bom, para a gente poder ter um diálogo melhor e ir trocando as ideias necessárias, informações, enfim. Estive em Santa Maria, saí no final da tarde e não havia nenhum local de fiscalização, barreira ou qualquer tipo de situação. Para mim é novidade. A bandeira vermelha não obriga o município a isolar, né? Não. A única coisa que eu vi lá que o Poço Bom tomou atitude é essa das bebidas e o outro da visitação em hospital, né? Uhum. Porque os hospitais é a fonte de contaminação. As pessoas têm que se conscientizar que se tiver um parente com cirurgia, coisa e tal, não vá visitar esse parente, né? Aguarde, porque o contágio nos hospitais está muito alto, porque Santa Maria, como é um polo regional, ele recebe pacientes de toda a região. E isto pode, às vezes, não ser de Santa Maria um caso de coronavírus, mas ser de pessoas que estejam circulando por lá, até mesmo assintomáticos, né, Miguel? Certo. Então, isto a gente tem que ter esse cuidado, a gente entende, e a gente está pedindo, e a mesma coisa para a Cruz Alta, visitas em Cruz Alta, nos hospitais, de pessoas com cirurgia. O momento, hoje, não é de visita em hospitais, então as pessoas têm que entenderem isso e colaborarem. Tem um ouvinte relatando aqui que tem pessoas com mais de 60 anos atuando na prefeitura até como faxineiro. O senhor tinha recomendado ou tinha determinado o afastamento de quem tem mais de 60 anos? Isso, eu recomendei, mas tem alguns casos que as pessoas vieram pedir que querem trabalhar, que querem colaborar, e nós, inclusive, exigimos que a pessoa firme um termo que quer retornar às atividades laborais, e aí a gente aceita a posição do funcionário. Claro. Prefeito, quero novamente lhe agradecer, ficamos à disposição do senhor a qualquer instante, nós estamos em situação de emergência e, portanto, a qualquer momento pode haver alterações de informações na nossa comunidade, a gente fica à inteira disposição do município. Queremos também agradecer a colaboração que todos os dias temos tido por parte da municipalidade no intuito de sempre divulgar o boletim epidemiológico, trazendo não só os números, mas também repercutindo ele com os reflexos dele e a importância deles. Isso facilita também o nosso trabalho no sentido de levar o mais claro possível as informações à comunidade que está nos acompanhando, e a gente, é claro, espera termos boas notícias, mas torcendo para que não mudemos de bandeira e quem sabe a gente consiga manter essa condição atual. Novamente, prefeito, muito obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos vocês. 9h36, Carlos Augusto Brum de Souza, prefeito municipal de Tupanciretã, conversando conosco nesta manhã e trazendo não só na condição de prefeito de Tupanciretã, mas também na condição de presidente da Ancentro, né, entidade essa que reúne os municípios da região de Santa Maria. Excepcionalmente, Tupanciretã, na questão da saúde, está ligada à Cruz Alta, não a Santa Maria, como o prefeito falou, né? São 33 municípios na região de Santa Maria, 32 deles estão na saúde de Santa Maria e um é Tupanciretã que está fora, né? Vários ouvintes aqui colocando, né? Colocando informações, né? Daniel Vanzan, né? Bom dia. Tem gente que não respeita, fazem festas, visitantes de outras cidades, né? Até botou a região aqui da região dos Tabajaras, né? Diz o Daniel.
Tem mais ouvinte aqui que está colocando também algumas colocações. A Beverly Mendonça dos Santos, eu penso assim que cada um tem que ter responsabilidade, ter consciência, saber que esse vírus mata. Não podemos fechar o comércio aí, como é que ficam os empregos e os empresários donos dos estabelecimentos. A Renata Dornelles Araújo, por acaso os prefeitos não viram que países da Europa fizeram quarentena rígida quando estavam como o Brasil, e o Brasil nem isso, e ainda querem flexibilizar. A Renata não está concordando com a possível flexibilização. Também a Beverly, né? Bom dia, estamos na escuta aqui em Quevedo, nosso prefeito sempre pela comunidade, eu acho que ela quis dizer comunidade, né? Falando o que é justo. Parabéns, prefeito, tua administração, preocupado, né? Sempre preocupado. Também a Renata Dornelles, até que demorou para trocarem as bandeiras, diz a Renata aqui. Ela diz que surpresa porque é só acompanhar os noticiários, vem aumentando os casos e a ocupação de UTIs. Bom dia, tudo bem? Gostaria de saber se o WhatsApp da rádio não tem mais. Tem. O WhatsApp da rádio é o 8404-3893, né? 55-8404-3893. Esse é o WhatsApp da Tupã aqui para você que se quiser interagir conosco. Bom, nós vamos ao intervalo comercial porque nós temos também um contato com o prefeito de Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos passou a bandeira vermelha, né? Diferente de nós aqui. Vamos ao intervalo comercial, já retorno. Em nome de Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. A São João da Rio Branco tem teleentrega pelo 99620-7501 e também tem facilidades no crediário, basta ir lá com CPF, carteira de identidade, comprovante de renda e residência e na hora sai comprando em 6 vezes. Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado, um problema tão comum entre os homens, a impotência sexual. Teseus 30 você encontra na farmácia e drogaria de sua preferência. Um rápido intervalo, eu já retorno. Ofertas válidas até quinta no Dinos. Confira as ofertas. Super Dinos, sempre pensando em você. Maçã Fuji, o quilo 2,99. Melão espanhol, o quilo 2,99. Batata doce, o quilo 1,95. Laranja suco, o quilo 1,49. Café Iguaçu clássico, sachê 50 gramas, 1,99. Super Dinos, o seu supermercado. Rádio Tupã 97.1. 9 horas 40 minutos. Temperatura 16 graus. A violência